Ah, aqui. Amém. Vamos orar e Boa a noite, gente vai Apá. começando. Boa noite, Giovana. Boa noite. Boa noite, Andressa. Boa noite. Boa noite, querida. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Hoje a gente tem mais uma aqui nova, tá? A Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Hoje tem a Cláudia aqui Oi, com a Cláudia, gente. seja bem-vinda. Amém. Vamos orar para a gente começar para não atrasar. Aí a conversa a gente deixa para depois de 8h30, quem quiser. Amém. Amém. Senhor Deus, nós pedimos, Senhor Deus, a tua bênção sobre esse momento agora, onde vamos estudar a tua palavra. Sim. Senhor, a tua palavra é viva. E por isso a gente necessita que o teu Espírito esteja conosco, nos instruindo a respeito da tua palavra. Se a gente lê, Senhor Deus, só por ler, vira um livro como qualquer outro, mas se a gente lê com a tua presença em nós, vira palavra de vida mesmo, palavra de eternidade, palavras que são alimento para nosso espírito, para a gente se fortalecer, para a gente poder enfrentar todas as coisas contigo, Senhor. Portanto, nós clamamos pela tua ajuda conosco. Fique conosco, ó Pai, ministra aos nossos corações, mostra, Senhor Deus, algo novo, Senhor, que não seja apenas uma leitura da tua palavra, um estudo da tua palavra, mas que seja algo tremendo em nossas vidas e que vá fazer diferença, Pai. Sim. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre esse momento, sobre esse estudo. Amém. 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 Sim. Amém. Tem gente aqui também no WhatsApp, aqui participando também conosco. E eu vou pegar agora para compartilhar, que a gente vai começar continuar, né? Deixa eu ver aqui. Apresentação de slide. Agora foi. A segunda parte do estudo do primeiro capítulo. A semana passada, a gente começou a estudar João, e a nossa proposta é estudar livros da Bíblia, né? E nós começamos a semana passada, não demos conta de terminar o primeiro capítulo, porque a gente fez uma explanação a respeito do livro, de quem é João, o autor do livro. E nessa segunda parte, a gente vai ver um pouquinho da história de João Batista, que começa lá a partir do versículo 15. A semana passada a gente foi até o versículo 14. E a gente vai fazer um resumão, assim, né, da primeira parte. O autor desse livro é o apóstolo João. Esse livro foi escrito no final do século I, e os outros apóstolos já haviam falecido já. E João era o que sobreviveu até o final ali do primeiro século. E esse autor é aquele a quem Jesus, quando estava sendo crucificado ali na cruz, Jesus falou para ele cuidar de Maria, mãe de Jesus, né? Ele deixou esse encargo, né? E ele falou assim: mulher, eis aí teu filho, né? Ele colocou o João ao lado da mãe, né? E falou para o filho, o João, cuidar da mãe dele, que ele estava sendo crucificado naquele momento. E ele se apresenta como apóstolo que Jesus amava, porque ele deitou no colo assim, de Jesus, né? Ele é conhecido como o apóstolo do amor, né? E aí a gente viu que existem na palavra de Deus 4 evangelhos que falam sobre Jesus e o ministério dele. E
Evangelho de João, ele é um pouquinho diferente do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E esses três evangelhos, eles têm uma denominação, eles são chamados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles contam uma história em comum, na mesma sequência, e às vezes utilizando até as mesmas palavras. Mas o Evangelho de João não faz parte desse grupo aí de três evangelhos, porque o João ele vai partir de uma maneira diferente da maneira como foi apresentado o Evangelho lá pelos três, Mateus, Marcos e Lucas. Ele vai não escolher seguir essa sequência, né, dos fatos, né, como foram acontecendo, mas ele começa a apresentar Jesus como Deus. João tem essa preocupação de apresentar Jesus como o próprio Deus. E ele começa lá, no princípio, ele fala, lá no versículo 1, o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então, ele já começa a apresentar, colocando Jesus como o próprio Deus. Então, a preocupação de João é apresentar Jesus como Deus. Então, a gente vai ver uma sequência diferente, porque o alvo dele não é somente contar a história de Jesus, como cresceu, quem eram os amigos, o que ele fez, os milagres que ele fez aqui na Terra. Não, a preocupação de João é escrever um evangelho mostrando que Jesus é Deus. Por isso que ele fica um pouquinho diferente. E aí eu coloquei aqui, né, no princípio, o verbo, né? Ele é eterno, ele é pessoal e ele é divino. Então, ele começa já no primeiro versículo, já falando disso. E o versículo 14, ele fala a respeito de Jesus. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ele apresenta Jesus como Deus. O verbo se fez carne, quer dizer, Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, ele coloca mesmo a figura de Jesus como do próprio Deus, que estava presente ali no início, na formação do mundo, né? E Jesus veio para cumprir uma promessa que Deus fez. Deus fez lá em Gênesis 3, Deus já apresenta Jesus como aquele que vai pisar na serpente. João vai com essa narrativa de Jesus, é Deus até o final. E hoje a gente vai falar a partir do versículo 15, que na minha Bíblia fala sobre o testemunho, o título é o Testemunho de João Batista. E quem é João Batista? Vamos voltar um pouquinho, porque a história de João Batista, ela está bem explicadinha lá no começo do Evangelho de Lucas, né? Aí começa lá com os pais de João Batista, que é Zacarias e é a Isabel. Zacarias, sacerdote da tribo de Levi, estava lá cumprindo os seus afazeres como sacerdote, lá no templo, né? Colocando óleo, azeite não pode faltar, fazendo os seus afazeres de sacerdote, e já um homem idoso, casado com a Isabel, e não tinham filhos. E aparece, nesse momento, aparece o anjo Gabriel e fala para Zacarias, Zacarias, daqui a um tempo você vai ser pai de um menino, né?
E ainda dá até o nome do menino, né, João. Zacarias, ele fica assim, como pode, né? Um homem já idoso, uma mulher idosa, nascer um filho, né? Nós estéreis, né? Até aquele momento, e Zacarias ri, ele não acredita muito naquela palavra do anjo. E aí esse anjo fala, ó, porque você não acreditou na palavra, você vai ficar mudo até o seu filho nascer. E aí Zacarias sai do serviço lá como sacerdote do templo e já sai mudo, né? E realmente a palavra do anjo se cumpre. Ele não volta a ter voz até o nascimento do filho dele. E aí, um tempo depois, a Isabel, a esposa dele, estéril, fica grávida, né? E aí, Maria, 4 meses depois da Isabel ficar grávida, Maria é prima da Isabel, né? Então, na realidade, esse João Batista, ele é primo de Jesus. Ele é 4 anos mais velho, 4 meses mais velho que Jesus. Então, a Maria vai visitar a prima, né, para contar que ela estava grávida. E aí, na hora que ela chega na casa da prima para contar, né, da gravidez, a Isabel, já grávida de 4 meses, sente o bebê no ventre dela saltar de alegria. E aí ela fala, né? Ali naquele momento, Isabel já conversa ali com a prima, e uma conta para a outra, né, a respeito do milagre, cada uma carregava um milagre no seu ventre. E aqui a gente abre um parêntese para falar que no ventre a criança ela tem vida, ela tem propósito de Deus. É por isso que os cristãos são contra o aborto, porque o aborto ele corta algo que Deus planejou. Lá no Salmo 139 fala que o Senhor nos conhece antes que os nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe. Então, mesmo o bebezinho, antes dos ossos serem formados, o Senhor conhece. É por isso que os cristãos, né, que creem na palavra de Deus, né, eles são contra o aborto, porque está cortando uma vida que Deus planejou, né? E fechando parênteses, aqui na terceira foto, a gente já observa, né, uma foto aqui feita, claro, baseado no que diz a palavra de Deus, um casal de velhinhos, né, com um bebê no colo. É o João Batista que veio ao mundo. E o João Batista, ele vem já desde o ventre da Isabel, ele já vem... Oi? Alguém falou aí? Deixa eu. Pode falar, amada, pode falar. É que nesse ponto... Tá. Voltou. E o que pode fazer para Deus a respeito de seu propósito de vida? Existem, amados, inúmeros propósitos para o qual a gente pode abençoar e ser abençoado. Então, o propósito, por exemplo, da Giovana é o propósito da Giovana, não é o propósito da Gil. O propósito da Andressa para abençoar o corpo de Cristo é o propósito da Andressa, não é o propósito da Gil. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu encontro meu propósito, a minha função dentro da igreja, olha que algo tremendo que acontece. Eu vou exercer meu propósito na igreja e eu não vou ficar de olho no propósito do irmão. Vocês estão me entendendo a profundidade disso?
Amém. Porque quando eu sei qual é a minha função, eu não preciso ficar olhando para a função do irmão, porque eu já tenho a minha função. Então, eu vou e exerço a minha função e oro para que o irmão exerça a função dele. Mas eu não fico lá no corpo de Cristo olhando e querendo a função do irmão. Vocês estão entendendo? E isso, queridos, é uma coisa muito boa da gente entender quando a gente está num corpo de Cristo. Por quê? Eu exerço o meu propósito, o irmão exerce o propósito dele, o outro irmão exerce os propósitos, e cada um vai seguindo com a sua função no corpo, edificando o corpo. E eu não fico invejando o propósito do irmão. Então, uma pergunta que eu vou deixar no final desse capítulo 1 de João. Qual é a sua missão? Você pode falar assim, Gil, não sei. Não sei. Já orei, já perguntei a Deus, ou então nem orei por isso, nunca parei para pensar nisso, que eu tenho uma função no corpo de Cristo, nunca parei para pensar nisso. Só que você foi chamado por Deus. Então, eu sei que Deus não erra. Ele te deu uma função. Orar, visitar, louvar, abraçar. Você sabia que tem uma função dentro do corpo de Cristo, que é olhar com carinho para o irmão e abraçar? Eu fiquei numa igreja porque eu recebi um abraço na chegada da igreja, vocês acreditam? A irmã me abraçou com tanto carinho, com tanto amor, me abençoou ali, que eu falei, gente, eu vou ficar nessa igreja, porque onde que eu vou encontrar um abraço tão gostoso igual a esse? Então, abraço não é nada que isso, abraço é muito importante. A oração que Deus me usa lá na madrugada para orar, muito importante, necessário. Cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes, cuidar dos jovens, cuidar dos adultos. Gente, tem coisa para caramba para fazer no corpo de Cristo. Então, sua missão nessa semana, se você não sabe qual é a sua missão no corpo de Cristo, é falar assim: Senhor, me fala. Onde eu posso ser útil com os meus dons, com meus talentos ao corpo de Cristo? E se você já tem essa revelação, sabe, o seu dom, o seu talento para trabalhar no corpo de Cristo, então você fala assim: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Estou pronta para te servir com os meus dons e com os meus talentos. João, que a gente estudou hoje, ele sabia, para ele foi facilitado, né? Desde antes de nascer, né? Foi falado quem ele seria. Para ele foi fácil. Para a gente que não teve essa revelação, ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe, mas a gente tem o nosso Deus, o nosso Pai, que fala conosco. E ele quer falar conosco a respeito da nossa utilidade. Ei, que fique registrado. Deus não colocou no corpo dele quem é inútil. Todo mundo tem utilidade. Às vezes eu estou fazendo o papel do outro, né? Mas nunca vai ser pesado, sempre vai ser bom, sempre Deus vai me capacitar. Eu posso olhar e falar assim: meu Deus, falar para a multidão, não tem capacidade. Deus tira a timidez. Olha uma aqui na frente de vocês, ó, que não sabia nem numa conversa, dava em dois, eu conversava olhando no olho, entrava um terceiro, eu abaixava o olho e me calava. Olha o que Deus me transformou. Então, Deus, se Deus chamou, ele vai te transformar, ele vai te capacitar. Então, tarefa para essa semana. Senhor, qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Fala comigo. E se você já sabe qual é, fala assim: Senhor, eis-me aqui. Toca lá em quem está liderando lá. Eu falava assim, sabe? Toca lá no pastor, faz ele me ver, faz ele me chamar.
toca nele lá. Eu falava, vocês sabiam? Na maior cara de pau com Deus, eu falava assim, Senhor, fala com ele lá, incomoda ele lá para ele me ver e me colocar no lugar para onde o Senhor me chamou. Eu não quero lugar de ninguém, eu quero aquele lugar que o Senhor me chamou para ficar. Então, tarefa de casa para cada um que está aqui presente ou que vai ouvir essa mensagem depois, tá? Senhor, eis-me aqui. Fala comigo. E o Senhor fala conosco. Amém? Amém. 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 Alguém quer falar alguma coisa? Temos os minutinhos até 20 e 30. Fala, tia. Eu fui chamada pelo anjo. Titia foi chamada pelo anjo? Escuta só. Oh, meu Deus. Aqui, ó, mais uma que foi chamada pelo anjo. Eu não fui. Verdade. Glória a Deus. Vocês estão conseguindo ouvir aqui a fala da minha tia? Estou conseguindo. Não, lá na aula, lá, estão ouvindo, né? Ela está contando aqui pelo zap. Fala, tia. Então, aí, marido daquele jeito, né? Marido... Pra caramba. Sim. Aí eu estava na cozinha, lavando louça, e falei, meu Deus, a minha vontade é de sumir. Eu não estou aguentando mais. Oh. Minha vontade é de sumir, e andar, embora e não olhar para trás. Aí eu ouvi aquela voz falando assim para mim assim, vai naquela igrejinha receber uma bênção. Aí parei assim, olhei para um lado, olhei para o outro, vai naquela igrejinha receber uma bênção. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, a voz falou 3 vezes comigo. Aí eu na mesma larguei tudo, tomei um banho, falei, vou na igreja. Todo mundo ficou olhando para mim, né, quando eu era de igreja, todo mundo ficou olhando para mim com o olhos alegalado, fui na igreja lá embaixo, perto do valão, longe pra caramba, fui lá. Fui até cedo, cheguei lá, fui a primeira a chegar na igreja, não estava nem culto, falei, não vai ter culto aqui não. Vou embora, eu fui receber uma bênção, fui receber uma oração. Aí o irmão chegou perto de mim e falou assim, senhora, quer falar com alguém? Eu falei assim, não, eu vim aqui porque eu estou com um problema na minha vida. Ele falou, peraí que eu vou chamar o pastor. Aí chamou o pastor, ele estava até consertando uma televisão. Aí ele falou, perguntou, né? Eu falei, eu vim aqui para receber uma oração, porque eu estou com meu marido, com a minha vida de casada, assim, eu esqueci como é que eu diz, né? Bagunçada. Isso. Aí ele falou, então só espera aí, que a senhora ficar para o culto. Aí eu falei, meu Deus, não tem que ficar para o culto, não vou orar, não. Aí, eu pensei que ia chegar lá e orar e ir embora, né? No culto, eu fiquei. Ele leu o Salmo 37, que valeu muito para mim, esse salmo. Depois ele louvou também um louvor muito lindo, né? De estás passando por tribulação, tens uma ferida dentro do teu coração. Oh, glória! Aí comecei a cantar isso lindo, tocando violão, falei, meu Deus, chorava, mas chorava. Então foi o que aquela voz? Foi o anjo. Que som? Acho que eu falei com você, calma aí que eu vou te falar. O anjo me chamou. Me chamou. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus e glorifica a Deus que eu nunca saí da igreja. Nunca. Glória a Deus. Eu tenho mais de 30 anos. Né? Eu estou aí servindo o Senhor, né? Amém. Com a verdade, eu não Quantos anos, tia? Quantos anos você tem? Conta aí para a sala. Muito mais de 30 anos. Não, a sua idade. A sua idade, fala. 85. Glória a Deus. Glória a Deus. E ainda estuda aqui com a gente, né? E 85 anos, está aqui participando da sala, estudando, porque tem coisa a aprender ainda, né?
É um incentivo para a gente aqui, né? De estudar a palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, gente, muito bom. Muito bom, né, tia? Muito bom. Glória a Deus, é assim mesmo. E vamos que a gente não saia da presença de Deus. É a coisa mais gostosa. Amém. Eu fico sozinha aqui pensando, meu Deus, a coisa melhor que tem no mundo é a gente ouvir a palavra de Deus. Amém. Espera aí um pouquinho, tia, só um pouquinho. Com a história de titia, fica também claro que o anjo que apareceu lá para o sacerdote Zacarias, ele pode aparecer também hoje para nós e falar algo de Deus. Pode falar. A gente pensa assim, não, isso só está lá na palavra, só acontece lá, não acontece hoje não. Queridos, fiquem atentos. Os anjos, a palavra de Deus fala que eles são ministradores da presença de Deus. Eles não são para a gente adorar. Eu adoro o anjo Gabriel. Não, nada disso. Eles servem a Deus, ministrando Deus em nós. Eles são servos de Deus. Não é para a gente ficar adorando o anjo, não. Mas eles são ministrador de Deus. Deus, às vezes, quer dar um recado, manda um anjo. E, às vezes, a gente recebe anjo. A palavra de Deus fala assim, às vezes, você hospedou anjo na sua casa e nem sabia. Eles estão aí. Eles estão por aí. Então, fique atento. Anjos estão falando, Deus está falando. Então, essa semana a tarefa é buscar, Senhor, qual é o teu propósito com a minha vida? Qual é o ministério que o Senhor tem comigo? Em que eu posso te servir, Senhor, nesses dias? Porque eu quero te servir. Então, fique atento que Deus vai falar contigo, em nome de Jesus. Eu vou orar, 8h31, e aí eu desligo aqui, a gente pode ficar conversando, tá? Porque meu compromisso é 1 hora com vocês. Amém? Amém, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por essa lição, pela vida de João Batista, Senhor Deus, que ainda fala ao nosso coração hoje ainda, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo, Senhor, teu propósito para com as nossas vidas de maneira bem particular. E nessa semana, Senhor, a nossa oração é que o Senhor fale conosco a respeito, Senhor Deus, dos teus propósitos para conosco. Em que o Senhor pode nos usar hoje para o teu reino, para edificar o teu reino. Senhor, para isso, nos capacita, porque às vezes o Senhor mostra um propósito tão grande que a gente se sente incapaz. Mas nós escolhemos crer que o mesmo Deus que mostra propósito é o mesmo Deus que capacita a gente para a gente alcançar esse propósito. Então, fala conosco, Senhor. Fala conosco nessa semana, fala conosco todos os dias, que os nossos ouvidos, Senhor Deus, estejam atentos para ouvir a Tua voz. E o nosso coração, Pai, não esteja endurecido, Senhor, que o Senhor possa tratar conosco, falar diretamente em voz audível, em voz que a gente entenda, igual a voz de um pai fala com o filho entende a voz do pai. A gente quer isso em nossas vidas, Senhor, sermos guiados pelo teu Espírito. Pai, a nossa campanha aqui toda segunda é orar também pela nossa parentela, nossos parentes espalhados ao redor do mundo. Nós temos colocado toda segunda, cada um diante de ti. Nós temos colocado e pedido, Senhor, que o Senhor tome conta de cada um, que o Senhor não deixe, Senhor Deus, que eles pereçam sem a tua vida, Pai. Que não deixe, Senhor Deus, que o homem mau toque neles, que o homem que mata chegue até eles. Nós pedimos a tua proteção em todo o tempo sobre a nossa parentela espalhada na terra. Vá, Senhor Deus, com cada um e trate, Senhor Deus, de frente, cara a cara. Mostre que o Senhor os ama, mostre que o Senhor
Cuida deles, Senhor. Não deixe que nenhum se perca, Senhor Deus. Essa é a nossa oração toda segunda aqui. Amém. Pai, nós colocamos também toda segunda a nossa nação. Que o Senhor possa abençoar a nossa nação. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós colocamos o Brasil diante de Ti, para que Tu abençoes todas as pessoas investidas de autoridade. Temos pedido também, Pai, que caiam as máscaras, aqueles que têm mentido, aqueles que têm usado de hipocrisia. Nós pedimos que tudo seja revelado, que tudo seja descoberto, que as más intenções venham à tona, para que a gente não seja enganado, Senhor. Em nome de Jesus. Nós colocamos também toda semana a nação de Israel, porque na tua palavra diz que o Senhor traz paz àqueles que oram por Israel. E nós queremos da tua paz, Senhor. Por isso nós pedimos que tu guardes aquela nação, que tu cumpras teus propósitos sobre aquela nação. Ali é um povo que o Senhor fez aliança, e nós cremos que há propósito teu ainda se cumprir naquela nação. Pai, quebra os corações que estão endurecidos para ti, renova, Senhor Deus, aqueles que já têm te conhecido bem de perto. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa Israel, proteja Israel dos inimigos, Pai, em nome de Jesus. E a nós em particular, Senhor, nós pedimos a tua bênção. Pedimos, Senhor Deus, que tu nos acompanhe dia a dia, em cada passo que a gente dá. Não nos deixe sozinho, não nos deixe sentir que a gente não é amado por ti. Não nos deixe sentir, Senhor Deus, que nós estamos jogados fora. Fala conosco, mostra o teu amor, Senhor Deus. Mostra a tua intenção, Senhor Deus, a nosso respeito, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou parar.